Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e novamente aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos gratos a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia e também agradecidos a Deus porque Ele nos permite estarmos juntos em mais um dia de vida e também estudando a Sua Palavra. Continuo insistindo com vocês, se inscrevam no canal Hora Tranquila, dê ali o seu curtir e também clique no sininho, porque quando postamos aqui o estudo, você já recebe aí a notificação e já poderá estudar conosco a Bíblia. Compartilhe também este estudo com outras pessoas. É assim que nós vamos divulgando a palavra de Deus. Hoje nós temos a tecnologia na nossa mão e isso permite com que nós cheguemos a lugares que nós nunca antes havíamos imaginado estar. E ali a palavra de Deus está chegando através do nosso compartilhamento. Então não deixe de compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus, o estudo com outras pessoas. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado por todas as bênçãos que nos tens concedido. Obrigado por este dia de vida e também pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa vida. Fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e a tomarmos decisões acertadas ao Teu lado. Abençoe a cada amigo e irmão que nos pedem orações. São centenas, milhares de pedidos que nós temos, pessoas sofrendo de todas as maneiras. Tu conheces o sofrimento de cada uma dessas pessoas, desses nossos irmãos. Nós estamos orando com eles a cada madrugada às 3 horas e temos certeza que Tu estás operando na vida destes irmãos. Ajuda-os e dê a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós terminamos falando da oposição que Paulo sofreu lá em Éfeso. Por quê? Porque a cidade era uma cidade totalmente pagã, né? O paganismo imperava ali em Éfeso e os cultos deles estavam sendo prejudicados pela mensagem do apóstolo Paulo. Muitas pessoas pagãs, incrédulas, estavam ouvindo o apóstolo Paulo e aceitando o evangelho. E então ele teve que fugir, ele teve que sair porque o seu ministério estava sendo ameaçado. E após este alvoroço, que está relatado em Atos 19, 23 a 41, Paulo então ele toma a decisão de deixar a cidade de Éfeso. Agora, Paulo então quando deixou a cidade de Éfeso, ele fez um longo desvio ali através da Macedônia, através da Acaia, e em vez de Paulo ir diretamente para Jerusalém, ele passa por Troade. Ali Paulo permanece em Troade e nós vamos ver então aqui em Atos capítulo 20 verso 7, Atos 20 versos 7 a 12, vamos ver aqui relatada a reunião que Paulo fez em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu, estando, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui no capítulo 21, verso 7, o escritor Lucas, ele começa dizendo: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Nós, possivelmente Lucas estava junto com Paulo, acompanhando Paulo na viagem. Ele diz aqui, estando nós reunidos. Então Lucas estava junto com Paulo ali nessa viagem. Além de Timóteo, né, que nós já citamos, que ele levou, também Silas estava com ele. Então Paulo, ele tinha algumas pessoas que o acompanhavam nesta viagem. Paulo não estava sozinho.
E interessante que eles estavam reunidos aqui no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão. E o que seria esse partir o pão? Esse partir o pão era a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles aguardavam a vinda de Jesus para os dias que eles estavam vivendo, os dias deles. Eles pregavam a salvação através de Jesus e a vinda de Jesus como uma coisa que iria acontecer de imediato. E então eles sempre partiam o pão, comiam, tomavam a ceia juntos. Por quê? Porque a ceia, ela nos relembra a morte de Cristo e ela faz com que nós, tomando o cálice e comendo o pão, nós estamos confessando que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele faz parte da nossa vida, e automaticamente estamos tendo também os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus. É isso que simboliza a Santa Ceia. É por isso que nós, na igreja, sempre tomamos ceia. E o outro fato que nós temos aqui relatado neste encontro em Troade é que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Agora, muitas pessoas dizem que aqui já estava se mudando o dia de culto do sábado que os judeus guardavam para o domingo, mas não é. O relato aqui diz, você pode ler aí na sua Bíblia, Atos 20, de 7 a 12. Eles fizeram essa reunião no primeiro dia da semana porque Paulo iria viajar no dia seguinte, então tinha que ser naquele dia. E outra coisa, esta reunião aconteceu à noite. E para o judeu, o dia começa no pôr do sol, para o judeu e biblicamente falando. Quando o dia está terminando, que o sol está se escondendo, já está começando o dia seguinte. Então, possivelmente, este primeiro dia da semana era no sábado à noite, que a partir do pôr do sol já é domingo, já é o primeiro dia da semana. E a reunião foi à noite, veja que havia muitas lâmpadas acesas. Então a reunião não foi no primeiro dia, de dia, foi à noite e possivelmente tenha sido no sábado à noite, que nós chamamos hoje, que é depois do pôr do sol até o amanhecer, já é o primeiro dia da semana. Não, o dia não começa à meia-noite, biblicamente falando, o dia começa no pôr do sol. E então, neste discurso, que durou muito tempo, Eutico estava lá, sentado na janela, acabou caindo, ele adormeceu. Do terceiro andar ele caiu, morreu, mas Paulo foi lá, se inclinou sobre ele e disse, olha, a vida nele está. Então, ele foi ressuscitado pelo apóstolo Paulo e continuaram a reunião até o amanhecer. E Eutico estava ali com eles e todos se alegraram porque ele havia ressuscitado. E então, ao amanhecer, Paulo partiu de Troade. Então, esta reunião, ela aconteceu neste primeiro dia da semana exatamente por isso, porque no dia seguinte o apóstolo Paulo iria viajar. Então, essa reunião, ela não era um fato comum ou normal acontecer no primeiro dia da semana, mas pela necessidade, porque Paulo iria viajar, eles então fizeram esta reunião. Nós vamos então amanhã estar de volta e nós vamos ver de Troade para onde foi que Paulo se dirigiu nessa sua terceira viagem missionária. Agradecemos a você que está nos acompanhando, desejamos a todos vocês um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.